Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir o nosso estudo aqui com noções de software, sendo que esse vídeo agora, o vídeo número 2, falará sobre sistemas operacionais. Nós já vimos tipos de software e fomos apresentados esse termo sistema operacional, mas agora nós vamos focar, vamos enfatizar o assunto sistema operacional. Não vamos falar especificamente sobre nenhum sistema operacional. Alguns editais cobram alguns sistemas operacionais, alguns editais cobram um outro específico. Nós vamos tratar do assunto sistema operacional, da noção de sistema operacional, que é muito simples. Vamos falar sobre conceitos, vamos falar sobre funções, vamos falar sobre características dos sistemas operacionais e, claro, vamos falar sobre os principais, mais famosos sistemas operacionais. Mas não vamos aprofundar isso porque cada sistema operacional, Windows, Linux, se for cobrado em prova, ele tem que ter o seu módulo específico, porque há muita coisa para ver, ok? E mesmo que numa prova, num determinado edital, não saia funções e características de um sistema operacional, o fato de cobrar em um sistema operacional específico permite que você, assim, põe na sua responsabilidade ter que estudar essas características básicas. Esse vídeo não vai ser muito longo, ele vai ser bem curtinho e você vê que é bem simplesinho no material didático que acompanha e nas questões que acompanham esse vídeo. Também é uma coisa muito rápida, não dá dor de cabeça, certo? O que é um sistema operacional? Um sistema operacional é o programa que controla o seu computador. Então, o programa que controla o seu computador, que faz o seu computador funcionar, que permite que você utilize o seu computador, é chamado de sistema operacional. Um exemplo, o Windows, um outro exemplo, o Linux, são os sistemas operacionais mais cobrados em prova, certo? E aí nós temos o seguinte, quais são as funções do sistema operacional? O sistema operacional tem a função de gerenciar o hardware. Então você tem um computador, uma parte física, vários componentes você tem físicos no seu computador. Esses componentes precisam de um gerente, eles precisam de alguém ou alguma coisa que os gerencie, que os controle, que determine como eles vão funcionar. Quem faz isso é o sistema operacional. Então é o sistema operacional que vai lá interpretar o que o teclado fez. É o sistema operacional que vai lá mandar mensagens que vão se tornar em imagem no seu monitor, como agora está acontecendo. É o sistema operacional que gerencia tudo isso. A comunicação da CPU, quando a CPU vai mandar lá, se a CPU vai ter ou não que mandar para a placa de vídeo ou mandar para a impressora, é o sistema operacional que faz isso. Então o sistema operacional é um programa, logo é um conjunto de instruções. Essas instruções servem para gerenciar a máquina, gerenciar todo o componente de hardware do seu computador. Além disso, também serve como função do sistema operacional, ele também serve para controlar a execução dos demais programas. Você não usa só o sistema operacional, você usa o Word para digitar um texto, você usa o Writer para digitar um texto, você usa um navegador de internet para acessar páginas, você usa um player para assistir a esse vídeo. Então você usa programas específicos para funções específicas, eles são os aplicativos. Certo? Então, quem controla a execução desses programas, aplicativos e utilitários é o sistema operacional. É o sistema operacional que diz quanto tempo o Word vai usar da tela, quanto tempo o Excel vai usar do teclado, qual é a janela que está na frente, qual é a janela que vem para frente. Tudo isso é o sistema operacional que controla. As instruções de cada programa, se é o Word que vai estar usando a CPU, se é o Excel que vai estar usando a CPU. As instruções de cada programa são controladas pelas instruções do sistema operacional. E claro, gerenciar o hardware, que é gerenciar a parte física, controlar a execução dos programas que a gente usa, faz com que o sistema operacional sirva como interface entre o usuário e a máquina. O que significa isso? Servir de interface. Interface significa intérprete. Interface significa alguém que está no meio, certo? Permitindo a intercomunicação. Por exemplo, uma ponte. Uma ponte é uma interface entre as duas margens de um rio. Você constrói a ponte para permitir que as duas margens de um rio se comuniquem, ok? Então, interface é isso. O sistema operacional, ele serve de interface entre o usuário e a máquina, ok? Que mais vamos ver sobre sistemas operacionais? Sistemas operacionais, quando você estuda mais a fundo, você encontra que os sistemas operacionais são divididos em duas partes. O kernel
é a parte núcleo do sistema operacional. Então, dentro do sistema operacional, dentro do programa, seja qual for o sistema operacional, existe um núcleo, uma área central, o sistema nervoso, como queira chamar. Esse núcleo é chamado de kernel, ok? Ou cerne, a palavra vem de centro, núcleo, certo? É essa parte do programa mais importante, essa parte do programa que entra em contato com a máquina, é essa parte do programa que controla a execução dos programas, ou seja, essa é a parte central de um sistema operacional. Seja ele Windows, seja ele Linux, seja ele qualquer um. A parte central chama-se kernel, ok? E existe o shell. A palavra shell significa concha, uma concha do mar, certo? Então, shell é a parte externa do sistema operacional, é a parte do sistema operacional que se comunica com o usuário. Antigamente, o shell era exatamente aquela área de tela preta e letras brancas que você digitava comandos. Então você interagia com o sistema operacional por meio de comandos que você digitava numa tela preta. Era desagradável, não era para qualquer usuário, certo? Mas o shell é essa interface, essa cara não agradável, tela preta, letras brancas, para você dar comandos para o sistema operacional te obedecer. E hoje a gente substituiu o shell pelo que chamamos de interface gráfica. A interface gráfica. Você também pode ouvir essa expressão ou a sigla para interface gráfica, certo? Então, interface gráfica, eu devia ter colocado aqui, ela também é escrita como GUI, que significa interface gráfica de usuário. Ou seja, a cara do sistema operacional ela ficou gráfica, ficou agradável. Você pode controlar os itens no seu computador por meio de um ambiente visualmente agradável, por itens visuais, ícones, janelas, você arrasta, usa o mouse, certo? Então, quando o seu sistema operacional ele é gráfico, ele tem uma interface gráfica, ele tem uma GUI, certo? O Windows é um exemplo disso. O Linux hoje também. O Linux ele também tem interfaces gráficas para permitir o controle por meio de arrasto. O seu celular, o seu smartphone tem um sistema operacional Android e iOS, são sistemas operacionais totalmente gráficos. Tudo é por toque, tudo é por ícone. Ok? Então, mas os pontos principais, os dois componentes principais do sistema operacional são o kernel, núcleo, seria o recheio do sistema operacional, ou seja, seria o próprio sistema operacional em si, e o shell, que é a área gráfica, que é a área que interage com o usuário. Quando a gente usa a expressão shell hoje, a gente associa apenas aquela área textual, tela preta, letras brancas. A parte gráfica a gente não chama de shell, a gente chama de interface gráfica, que é um substituto do shell em alguns sistemas operacionais, certo? Então, eu tenho um outro slide que se repetiu aqui. Eu vou passar ele rapidamente, porque foi esse que eu escrevi o guia. Olha o erro aqui. Tá vendo, João? Botei guia ali, tá? Pronto, sistemas operacionais famosos. Eu tenho aqui à minha disposição o shell do Linux. O shell de uma versão do Linux. Eu acho que essa versão do Linux aí não tem uma versão distribuída. É um Fedora. Faz muito tempo essa versão. Então isso aí é o shell. Você digita comandos, né? Aqui, por exemplo, você tem um comando ls que o usuário deu e aqui a resposta do comando ls, certo? Então, são comandos, né? Agora, o Linux tem uma interface gráfica, né? Já tem há muito tempo aí uma interface gráfica, né? Menus, pastas, você arrasta, usa o mouse, é super fácil, né? Você tem, quais são os sistemas operacionais que a gente costuma usar, né? Primeiro de todos, o Windows, desenvolvido pela empresa Microsoft. Ele é um software proprietário, ele pertence à Microsoft, certo? A gente vai falar depois sobre isso no próximo vídeo, sobre essa história de software proprietário, certo? O DOS é o antecessor do Windows, ele usava uma interface totalmente textual, ele era totalmente não gráfico, certo? Nós temos o Linux, que é um sistema operacional que é considerado um software livre. Nós vamos encontrar essa definição de software livre também no próximo vídeo sobre licença de software, é importante. Ele pode ser distribuído por várias empresas e equipes diferentes. Existe o Android, você conhece o Android no seu celular, se você usa um celular Samsung ou qualquer outra marca que use o sistema operacional Android, ele é um sistema operacional livre para dispositivos móveis. E o iOS, que é o sistema operacional proprietário da Apple, que é usado em iPhones e iPads. A empresa Apple, ela também constrói computadores com o nome Mac, os Macintosh, ou hoje somente Mac, iMac, MacBook, aí vai.
E lá eles usam um sistema operacional chamado Mac OS ou OS X. Hoje em dia se fala muito OS X. Então esse é um sistema operacional diferente do Windows e diferente do Linux, certo? Mas como ele não é comum e não cai em prova, a gente não vai abordá-lo. Eu só apenas citei que ele existe, certo? Mas não vai chegar a abordar nada. Agora, o mais famoso sistema operacional da Apple, ou seja, que é fabricado pela Apple, é o iOS, que é o que é usado nos iPads e iPhones, ok? Então nós temos aqui os nossos sistemas operacionais famosos. Eu tenho o Windows, esse é o Windows 10, você já conhece, né? Nenhuma novidade. Esse aqui é uma interface gráfica do Linux, da distribuição do Linux chamada Debian. Tá aí o Linux, também é gráfico. Nós temos o Android, esse é um Android num tablet, ok? E nós temos aqui o iOS, o sistema operacional da Apple para o iPad e o iPhone, ok? E se você estiver com saudade de uma interface não gráfica, não colorida, este aqui é o DOS, certo? Você ainda consegue acessar este ambiente agradável dentro do Windows, certo? É possível acessar essa visão antiga do DOS dentro do Windows. Então, o DOS deixou de existir, certo? Não existe mais o sistema operacional DOS. Ele era totalmente assim, desse jeito. Não tinha opção gráfica. Mas hoje você consegue ver isso dentro do Windows também, e a gente posteriormente vai ver como fazê-lo no módulo de Windows, né? E nós temos o nosso material de apoio. Esse vídeo, no nosso material de apoio, ele encontra guarida, encontra suporte onde? Existe lá o capítulo de softwares, que é um dos menores capítulos do seu material. E você vai ler sobre sistemas operacionais, vai ler tudo lá. Quais são os sistemas operacionais famosos, as características dos sistemas operacionais, tudo está lá no seu material didático. E depois de ler, depois de assistir a esse vídeo, depois de ler o material didático, que tem mais informação, você vai para as questões propostas 6 a 8 para testar o seu conhecimento, para saber se tudo ficou claro e se você não vai ter dor de cabeça com esse assunto, ok? A gente se vê no nosso próximo vídeo.